pessoal, eu queria no vídeo de hoje comentar sobre a Vaza Jato e sobre um trecho da conversa que até foi divulgado hoje na CNN, aqui no site deles, no período da manhã, sobre uma conversa do Deltan Dallagnol, onde ele tenta criar uma cláusula anti-Bolsonaro. Tá? Eu vou repercutir, vou ler aqui alguns trechos, eu não vou ler a matéria toda porque não precisa, mas isso acaba derrubando mais uma narrativa da esquerda, né? Mais uma narrativa do petismo, de que a Lava Jato fez uma perseguição contra o Lula e elegeu o Bolsonaro. Se elegeu o Bolsonaro ou não, isso aí é difícil responder, porque o antipetismo já vinha muito antes da Lava Jato, ele vinha crescendo no Brasil. Basta recordar que em 2007 o Lula foi vaiado no estádio de futebol, em 2007. Então o antipetismo já vinha crescendo. E o Bolsonaro captou isso e foi o único candidato que em 2018 bateu fortemente no PT. Foi o único. Nem o Alckmin batia. Então eu questiono um pouco essa visão também. Mas que essa narrativa de perseguição da Lava Jato contra os petistas está sendo cada vez mais derrubada, isso vocês não tenham a menor dúvida. Mesmo depois desses vazamentos todos, que também agora está envolvendo o Bolsonaro, né, e como a operação tentou também, digamos assim, atrapalhar o Bolsonaro, isso não diminui em nada, na minha visão, o que a Lava Jato combateu no Brasil, que foi a corrupção estratosférica que o petismo instaurou aqui no Estado brasileiro, né? Roubando para se perpetuar no poder, roubando a consciência do Congresso via mensalão, via petrolão, ou seja, quebrando, né, o pilar de sustentação de uma democracia que é a independência dos poderes, a independência e a harmonia. Então, isso tudo, a Lava Jato vai ter para sempre essas glórias, porque ela conseguiu abrir os olhos do povo para esse projeto criminoso de poder petista tão bem definido pelo ministro Celso de Mello, ex-ministro, né, do STF, ex-decano Celso de Mello. Então, indo agora para a reportagem, que agora já envolve o Bolsonaro, uma certa perseguição ao Bolsonaro, vamos ver o que rolou nesses trechos vazados. Diálogos hackeados da Força Tarefa mostram que o procurador Deltan Dallagnol debateu com o chefe da Transparência Internacional uma cláusula anti-Bolsonaro em um ranking de candidatos. O diálogo ocorreu no dia 24 de junho de 2018, tá? Então ainda antes das eleições. No chat, no grupo chamado A Vingança. Nele, Deltan questiona Bruno Brandão, diretor da Transparência Internacional, sobre quando seria lançado um ranking sobre candidatos ficha limpa nas eleições daquele ano. O professor da FGV, Michael Mohallen, acredito que seja assim o sobrenome dele, também participa da conversa. A sugestão que aparece no grupo é para que, além do ranking pontuar candidatos com problemas na justiça, também apareçam dados dos candidatos sobre compromissos com a democracia. Essa cláusula é batizada de anti-Bolsonaro, ou seja, na visão do Deltan Dallagnol, o Bolsonaro seria uma ameaça para a democracia. Acaba até corroborando a visão da imprensa militante esquerdista, de boa parte, né? Não vou generalizar, mas de boa parte da imprensa brasileira. A conversa começa logo cedo, às 7h55 da manhã. Mohallen os questiona, que é o professor da GV, né? Qual seria essa cláusula democrática mesmo? Brandão responde, aquela ideia de ter algum dispositivo anti-Bolsonaro, para que o filtro do passado limpo não sirva de plataforma para esses maníacos com ficha limpa, mas discurso de ódio. Mohallen rebate, talvez seja boa ideia abandonar esses dois filtros mais subjetivos, deixaríamos apenas os mensuráveis, como os processos, condenações e investigações. Já seria um enorme serviço de interesse público. Brandão então disse, o Brandão que é o diretor da Transparência Internacional. Talvez, considerando que a cláusula democrática seria de toda forma algo complexo de operacionalizar, poderíamos fazer um disclaimer inicial sobre isso, bem claro, visível e direto, do tipo, não basta ter passado limpo, considere quais são as propostas do seu candidato e seu compromisso com a democracia, etc. Agora, a cláusula do compromisso com o pacote é mais complexa, porque o espírito do projeto, desde o início, era conquistar algum tipo de compromisso dos candidatos a essa agenda e atrelar isso à renovação política de qualidade, que queremos contribuir com informação crível e acessível sobre as fichas pregressas. Dallagnol se manifesta cerca de 2 horas depois. Então, o site faz diagnósticos de quem tem passado limpo e de quem está comprometido
com que propostas legislativas, os compromissos e o limiar de apoio mínimo e propostas centrados podem ficar para uma espécie de análise externa pela TI e parceiras. Procurada, a Força-Tarefa da Lava Jato reafirmou que não reconhece a autenticidade e a veracidade das mensagens criminosamente obtidas por hackers que estão lhe sendo atribuídas. Bom, isso é verdade, tá? Não houve perícia nenhuma. Difícil afirmar categoricamente que essa fala ocorreu, mas se ocorreu, derruba essa narrativa. Quero ver, por exemplo, jornalistas como o Reinaldo Azevedo colocar isso aqui no ar, no programa dele, o É da Coisa, da Rádio Bandeirantes. Porque ele vive falando que a Lava Jato elegeu o Bolsonaro, que ela ajudou o Bolsonaro, que ela perseguiu o Lula, né? Que absurdo. Aliás, que bom que perseguiu, né? Porque o Lula é criminoso. Para 3 instâncias da justiça brasileira, ele foi condenado. O mérito da questão, a culpabilidade dele já está determinada pela justiça. O que está se questionando agora é a forma, não a inocência dele. Então, isso também para mim é uma narrativa que me irrita bastante. Mas o ponto é esse. Então, sendo isso aqui verdade, o Bolsonaro também estava no radar e, de uma certa forma, eles também, se não conseguiram, pelo menos tentaram arquitetar alguma coisa para também ferrar o Bolsonaro. Tá? Então, isso aqui é importante que fique de registro, porque isso derruba narrativas histéricas da esquerda e de boa parte da militância que trabalham nos órgãos de imprensa do Brasil. Pessoal, é isso. Comentem o que vocês acharam disso, compartilhem o vídeo, que é bom que chegue para os esquerdistas isso, que tenha repercussão. Ativem as notificações e até o próximo vídeo.